Estamos ao vivo. Olá, tudo bem? No Ar TV Travessia. Hoje, na nossa tradicional live de sábado, nossa live temática. Hoje a gente vai... Os temas que estão aí na pauta internacional, conflitos no Irã, vamos falar um pouquinho de Ucrânia também, situação interna dos Estados Unidos, passar por Palestina, e Venezuela aqui, nosso vizinho, Venezuela. Esses são os temas, quer dizer, um tema geral, né? Situação internacional. A gente vai ter a análise aí, a presença do José Reinaldo, do Fernando Horta e do Said Tenório. Vamos aos nossos recadinhos para a gente já entrar na nossa conversa. Nosso objetivo enquanto canal, que é dar voz e empoderamento às populações periféricas, aos povos oprimidos, suas lutas no Brasil e pelo mundo. E vamos fazer o nosso primeiro recadinho, nosso primeiro reclame. Você que já está aqui, vai dando o like aí, dê o joinha, compartilhe o link da live, manda aí rapidinho para todo mundo aí, que você acha que se identifica com o perfil do nosso canal e com o perfil do nosso programa, com o perfil dos nossos convidados. Mande aí rapidinho aí. E se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, se inscreva, não tem custo, é só tocar aí, não se inscreva, que você já está ajudando aí no impulsionamento do nosso canal junto ao YouTube. Ao se inscrever, toque no sininho e depois toque em todas para você receber todas as notificações quando a gente postar conteúdo no canal. São mais de 1.600 conteúdos de vídeos, vale a pena uma visita aí aos conteúdos do canal, beleza? Você pode virar membro do canal, distribuir membresias, fazer aí o superchat, os super stickers durante a live. A gente já vai entrar na conversa, que nossos convidados já estão aqui, todos aqui, e depois a gente volta com esses reclamezinhos aí, mais no final da live. Já vou subir aqui o Zé Reinaldo. Bom dia, Zé Reinaldo. Bom dia, meu querido Ricardo. Bom dia ao público. Assim, está tudo bem? Mais ou menos, né, Zé Reinaldo? O mundo em de fato, o mundo está virado aí de ponta cabeça, mas mesmo assim, um bom dia a todos, a comunidade aqui que acompanha a TV Travessia e você pela condução, parabéns aí pelo canal. Obrigado. Já vamos subir aqui, o Said também já chegou aqui. Bom dia, meu amigo Said Tenório. Bom dia, Ricardo, bom dia, Zé Reinaldo, bom dia, audiência da TV Travessia. Prazer estar com vocês aqui hoje. O prazer é nosso. Obrigado, viu, pela presença. E já vou subir aqui o Fernando, o professor Fernando. Bom dia, Fernando. Vou perguntar, está tudo bem? Bom dia, Ricardo. Obrigado pelo convite. Um bom dia, um abraço forte para o Zé Reinaldo, um abraço forte para o Said. Said, que eu devo uma desculpa de novo hoje, publicamente, mas tem sido uma semana bem difícil para mim. Hoje é a segunda noite mal dormida. Problemas para todos os lados, querido Ricardo, mas eu acho que o maior problema que a gente está tendo é que são problemas novos que parecem problemas velhos. E aí a gente acaba confundindo o processo da solução. Mas desde o dia 13 de janeiro o mundo não é mais o mesmo, né? E a coisa foi bem rápida. Essa é a grande discussão. É isso. Eu vou começar com o Zé Reinaldo, eu vou abrir a gente falar do Irã. Zé Reinaldo, no seu artigo aí do dia 27 de junho de 2025, você deu o título Irã derrotou Israel e Estados Unidos, mas a paz duradoura no Oriente Médio ainda está distante. Você já estava fazendo previsões? Bom, primeiramente, meu bom dia ao Fernando Horta e ao Said Tenório. É um prazer compartilhar aqui com vocês esta live. O Fernando é frequente lá no Brasil 247. Nós ainda não nos encontramos, mas já fica aqui de público, Fernando, um convite para uma live que às vezes eu conduzo toda semana, aliás, a Semana no Mundo. Então, depois vou entrar em contato contigo para você
ser o nosso convidado das sextas-feiras, às 10 da manhã. O Tenório é um camarada de mais de 40 anos de convivência, minha saudação, sucesso aí para o Ibraspal e outras causas aí que o Tenório defende. Muito bem, Ricardo, eu recentemente escrevi um outro artigo já sobre esta crise. E o Sebrapaz, a entidade que eu coordeno, que é o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, acaba também de publicar uma nota bastante assertiva sobre o tema iraniano. Eu não fiz previsão porque eu não gosto de fazer previsões. Eu sempre brinco o seguinte, eu prefiro deixar as minhas previsões, a minha torcida, para o futebol, porque eu sou um acompanhante do futebol, torcedor, e eu gosto de fazer previsões que nem sempre acertam. Aliás, ultimamente, eu estou nas previsões, porque o Corinthians não está correspondendo muito às minhas expectativas, apesar de ter sido tetracampeão da Copa do Brasil e deixou o rival de lado, né? Mas, brincadeiras à parte, eu não faço previsão, porque os acontecimentos políticos, econômicos, sociais e tudo que diz respeito à história, o Horta é um professor de história, sabe disto, não é passível de previsões exatas, né? A ciência social, a ciência histórica não são ciências exatas. O que a gente pode fazer é examinar tendências. As tendências de longo prazo, as leis históricas de longo prazo, elas podem ser melhor previsíveis, mas é muito difícil você acertar em cheio que vai acontecer isso ou aquilo. A questão de que a paz estava distante e continua distante no Oriente Médio e em várias outras regiões do mundo diz respeito a esse tipo de questão exatamente a tendências gerais da história, porque aquilo ali só se resolverá, só se chegará a uma paz realmente, a uma estabilidade, quando os fatores principais causadores das instabilidades forem removidos. E a gente sabe que os principais fatores que dificultam o alcance da paz no Oriente Médio são exatamente a ação do imperialismo estadunidense e a ação do sionismo israelense. Enquanto essas duas potências não forem derrubadas ou neutralizadas por outras forças que se tornem superiores, será difícil alcançar o equilíbrio do mundo, ou no caso aí regional, tão desejado. De qualquer maneira, esses acontecimentos de agora, no Irã, são, de alguma maneira, sim, uma continuidade daquilo que aconteceu em junho. Os Estados Unidos tentam, intermitentemente, derrubar o governo iraniano, remover o sistema político iraniano, porque o Irã é um fator contra-hegemônico na região do Oriente Médio. O Irã, objetivamente, desempenha um papel de força anti-hegemônica ou de força objetivamente anti-imperialista, independentemente da ideologia, independentemente da orientação política, independentemente do tipo de Estado que eles têm, que é bastante diferente dos Estados ocidentais, e sobre isso se pode discutir, mas, do ponto de vista geopolítico, observe o seguinte, que o Irã, desde a vitória da sua revolução, que agora em fevereiro, no dia 11, vai completar exatamente 47 anos, desde aquela vitória, o Irã proclamou que o aspecto central de sua política externa, que a prioridade de sua política externa é a luta antisionista e a luta pela libertação nacional do povo palestino. Ele tem sido consequente nesse sentido. Por isso, ele lidera o chamado eixo da resistência e, por isso, ele tem estado no alvo dos Estados Unidos e de Israel. De modo que o conflito tende a continuar. Acho que não tem nada a ver, o conflito atual não tem nada a ver com os problemas que são apontados pela mídia. O governo iraniano, nos primeiros dias que eclodiram as manifestações, reconheceu que eram justas as reivindicações, propôs soluções, certamente não conseguiu encontrar soluções definitivas. Primeiro, porque é complexa a situação econômica do país, sob sanções e sob bloqueio, e segundo, porque logo, imediatamente, vieram à tona outras intercorrências
que mudaram o curso daquelas manifestações. Por isso que é difícil, realmente, encontrar uma solução imediata. Há uma espécie de trégua, mas eu não sei até quando essa trégua irá, porque o ambiente de tensão permanece no ar, com bastante preocupação para todo o entorno geopolítico e, claro, principalmente para a população iraniana. Fernando, a gente, para entender esse conflito no Irã, a gente tem que voltar lá em 1953, na queda do Mossadegh, que queria implementar uma política de nacionalização e estatização das jazidas de petróleo no Irã. Então, meu caro, eu acho que a história é sempre uma conselheira bem-vinda, mas às vezes ela também nos tira do prumo. Porque nós, homens, temos a mania de ficar vendo similaridades em tudo, e toda vez que morre uma pessoa, essa coisa se dilata no tempo. Então, em 53, nós tínhamos determinada situação no Oriente Médio, e hoje nós temos uma situação semelhante, ou seja, o Irã continua sendo agredido por conta da existência de recursos no seu território. Então, a gente acaba achando que essas coisas são iguais, mas o problema que nós temos hoje, depois de 3 de janeiro de 2026, no segundo mandato Trump, eu acho que ele é muito diferente do problema que nós tivemos em 53. O Zé Reinaldo foi brilhante aqui ao lembrar essa linha de imperialismo norte-americano que junta esses dois momentos e que certamente é parte importante dessa explicação, mas em 53 nós não tínhamos a China. Em 53, a União Soviética não era concorrente econômica dos Estados Unidos, ela era uma concorrente geopolítica. Ela, de alguma maneira, disputava os corações e mentes, como gostam de dizer, pelo futuro da humanidade. Mas ela, ali, no dia a dia, do dólar, na posição econômica, na industrialização, ela não era concorrente norte-americana. Hoje a gente tem a plena noção de que a economia soviética, por mais que tenha se desenvolvido de forma impressionante, tá, gente? Quem estuda o que era a União Soviética em 1917 e o que ela vai ser em 1951, 52, eu não vou nem usar os 53, mas 51, 52, quando eles declaram que eles chegaram ao analfabetismo zero, a gente que estuda esse processo sabe o quanto aquela economia cresceu, mas ela nem de perto era concorrente norte-americana. Agora, hoje, não. Hoje nós temos uma China que hoje já, quando nós estamos conversando, ela já tem um PIB maior que o PIB norte-americano. Se você calcular em paridade de preços, ela já é maior. E acredita-se que num período aí de 5 anos, no máximo, ela deva superar a economia norte-americana, os seus valores em PIB, mesmo sem o tipo metodológico de contagem de paridade de preço, ou seja, vai superar o PIB norte-americano em termos reais, né? Ou seja, a presença da China faz muita diferença ali, né? Todas as ações do Donald Trump têm sido voltadas para o estrangulamento da economia chinesa. E aí nós temos duas coisas interessantes nos últimos meses que a gente tem que levar em conta. Foram atacados e tentativa de desestabilização e derrubada dos regimes exatamente daqueles países que são chave para que a China tenha acesso à quantidade de energia que ela precisa. Então, tanto Venezuela quanto o Irã são chave nesse processo. E mais uma coisa interessante, tanto Venezuela quanto o Irã eram importantes ou são importantes aliados chineses porque não transformam o dinheiro chinês em dólar. Isso é importante a gente perceber. O que significa isso? Bom, a China hoje tem dinheiro para comprar petróleo, por exemplo, das empresas inglesas? Tem. A China tem dinheiro para comprar petróleo, por exemplo, da Petrobras brasileira? Tem. Mas por que ela prefere Venezuela e Irã? Porque a Venezuela e o Irã negociam não em dólar, ou seja, parte daquele valor que está sendo negociado não vai terminar
nos cofres dos Estados Unidos a título de controle de moeda, como nós temos do restante do mundo. Então, para quem está disputando a hegemonia geopolítica do mundo, esse fator é muito importante, porque você não permite que o dinheiro que você está produzindo com o trabalho chinês venha a desenvolver as capacidades produtivas norte-americanas, simplesmente porque eles são intermediários, donos da moeda que se faz essa negociação. Então, nós temos uma segunda questão hoje, não é só o ataque à soberania iraniana, não é só a tentativa de a continuidade de um imperialismo norte-americano no Oriente Médio, não é só o interesse de Israel por sobre os interesses norte-americanos querendo necessariamente diminuir a força do Irã. Aliás, saiu uma notícia ontem, depois o Said e o Reinaldo podem me dizer se é correto ou não, mas saiu ontem uma notícia nos meios internacionais de que Israel e Irã teriam entrado em um acordo de não se bombardearem. Israel teria percebido, em função do que aconteceu no ano passado, em 2025, em junho, que o seu domo de ferro não é tão de ferro assim, e o Irã sabe que uma coisa é enfrentar a potência dominante norte-americana, outra coisa é enfrentar ela e um capanga menor ali quase na sua fronteira. Então, Israel e Irã teriam entrado em acordos secretos por intermédio da Rússia para que um não bombardeasse o outro. Ou seja, o Irã deixa muito claro que ele está tentando sobreviver a essa onda de ataque norte-americano, e Israel deixa muito claro para o Irã o seguinte: olha, não somos nós, nesse momento, que estamos fazendo essa pressão. Então, essa pressão de agora me parece muito mais ligada à tentativa de ruptura com o desenvolvimento chinês, e é por isso que ela é mais perigosa. Porque todas as outras formas de conflito na região, nós chegamos a bem ou mal, a algum termo de acordo. O Irã sempre soube sobreviver muito bem a essa pressão, sabendo manejar e jogar com as forças que tinham na região. Ou seja, diminui o meu exército nacional, espalho meus defensores por toda a parte do Irã, trabalho com Hezbollah, trabalho com outras fontes, né, que dificultam a capacidade dos Estados Unidos de compreenderem a minha força real. Mas essa nova percepção do Trump de que quer literalmente enforcar o crescimento chinês, ela traz uma nova forma desse conflito. Por isso que eu disse no início, pode parecer que são coisas iguais, mas a necessidade dos Estados Unidos de barrar a China nesse momento é uma necessidade de sobrevivência norte-americana, enquanto que o imperialismo norte-americano, debruçado sobre o Irã e com o apoio de Israel, até então não era uma coisa de sobrevivência, era mais um motivo dos Estados Unidos de mexerem na ordem internacional. Por isso que eu acho que o Irã agora está sofrendo esse ataque mais violento. E só para terminar, eu acho muito engraçado, Ricardo, que tem algumas pessoas no Brasil que querem ser mais realistas que o rei, inclusive na esquerda, né? Se você abre os jornais israelenses, qualquer jornal israelense que você abrir, eles estão todos os dias escrevendo sobre a ingerência da CIA e do Mossad dentro das manifestações iranianas. Todos os dias. Todos os dias tem um articulista israelense escrevendo em Yiddish, dizendo, olha, há muitos anos o Mossad opera nesse mesmo sentido. Aí você chega aqui no Brasil, você tem gente de esquerda dizendo, não, veja bem, nós temos que nos preocupar para saber se esses protestos não são originários diretamente da vontade do povo. Os caras querem conhecer mais do que a própria potência, do que o próprio país que está ali operando esses processos. Há desavença no seio da sociedade iraniana? Como há em qualquer sociedade. Né? Se nós hoje começássemos a ter protestos de bolsonaristas no Brasil inteiro, certamente você teria pessoas que diriam, olha, essa é a vontade do povo. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado para não retirar as forças que estão operando no terreno e dar uma certa consistência a um movimento social maior do que efetivamente ele tem. Said, pegando esse gancho aí que o Fernando falou aí, dessa chamada guerra híbrida, né? Esse incentivo, esse trabalho interno aí dessas forças secretas aí para incentivar esses movimentos. Você acha que a sociedade iraniana ela é mais coesa?
um projeto, uma revolução islâmica, dá uma coesão maior, uma dificuldade maior para essas ações de desestabilização internas? Olha, Ricardo, eu penso que tanta análise que o Zé Roberto faz, quanto o Zé Reinaldo faz, quanto o Fernando, elas são muito precisas, né, no sentido de apontar quais são os planos do imperialismo e do sionismo no Irã. Né? Esta não é a primeira tentativa de desestabilização do regime iraniano, né, da República Islâmica do Irã. Desde 1979 que o Irã vem sofrendo esse tipo de tentativa de uma revolução colorida. Uhum. Essa de agora, mais uma vez, não foi nada espontâneo, né? É dentro desse padrão clássico das operações do Mossad e da CIA para desestabilizar o Irã a partir de questões artificialmente infladas. Né? Já foi por causa de uma mulher que teria sido assassinada pela polícia religiosa e outras tentativas dessa natureza. Né? Agora, é evidente que o Irã está passando por um processo econômico muito difícil. Né? Houve uma desvalorização repentina da sua moeda, o que complicou bastante o comércio nos bazares, porque o Estado subsidiava as importações para esses bazares e também as importações para commodities essenciais à alimentação das pessoas, etc. Né? Então, essa situação foi inflada, claro que associada a outros projetos de interesse dos Estados Unidos e de Israel, especialmente. Né? Agora, essa questão que o Fernando levanta, de que teria havido um acordo, eu não vi nada nesse sentido. Né? O que eu sei é que o não ataque dos Estados Unidos, como o Donald Trump tinha prometido ao Irã, não foi nem uma questão da avaliação dos objetivos estratégicos dos Estados Unidos em relação ao Irã, mas foi um apelo israelense, porque é sabido que desde a Guerra dos 12 Dias, em junho de 2025, Israel ainda não conseguiu se recompor, né, nas suas reservas de mísseis, da sua defesa antiaérea, que, aliás, ficou demonstrado que é ineficaz. Todo esse alarde da Iron Dome, Arrow e outros aí foram insuficientes. E olhe que o Irã nem utilizou as suas armas mais avançadas. Né? O Irã estava desenvolvendo uma tática de despachar seus drones e mísseis não mais atualizados para ir testando as camadas da defesa iraniana e israelense. Né? Então, naquela guerra de 12 dias, o cessar-fogo não foi uma casualidade, nem um acordo entre as duas partes, foi um apelo desesperado do regime sionista aos Estados Unidos, porque não estava dando conta. E tinha muitos problemas internos, eclodindo em decorrência da incapacidade de conter o ataque destrutivo iraniano. Né? Então, o regime sionista, eu penso, eles não acreditam que um bombardeio estadunidense derrube o regime do Ayatollah, o regime da República Islâmica, como eles dizem, né? Mas tornará Israel como alvo direto dos ataques iranianos. E o Irã vem dizendo há bastante tempo que está recuperado das perdas que teve com a Guerra dos 12 Dias, recompôs o seu arsenal e desenvolveu novas tecnologias. Eu vi hoje de manhã que o Irã testou um míssil intercontinental disparado do Irã até o Mar da Sibéria, numa cooperação com a Rússia. O míssil sobrevoou todo o território russo e caiu no alvo estabelecido no Mar da Sibéria. Ou seja, e a gente também está acompanhando aí a troca tecnológica entre a Rússia, entre a China e o Irã, né? E uma outra coisa que eu observo é que nesse confronto, embora haja uma presença decisiva israelense nessa escalada contra o Irã,
né? Ele é o elo fraco. Israel é o elo fraco nessa questão, entre Estados Unidos, Israel e o Irã, e Israel é o elo fraco, porque essa propalada invencibilidade de Israel, invencibilidade militar, é uma falácia. Os caras estão há mais de 2 anos tentando dominar Gaza e derrotar a resistência palestina e não conseguem. Os caras, os nossos irmãos da resistência palestina, combatendo nas condições mais difíceis, né? Tanto do ponto de vista da sobrevivência, com Gaza totalmente destruída, as condições climáticas que não favorecem de jeito nenhum, e o fim do fluxo de suprimentos militares para Gaza, que foi cessado após a derrubada do presidente Bashar al-Assad. Então, eu penso também que, por outro lado, os Estados Unidos não querem e nem têm condição de enfrentar uma guerra de longa duração. Se vocês olharem a história das Forças Armadas israelenses, americanas, os Estados Unidos nunca venceram uma guerra. A guerra que eles venceram é a guerra do cinema de Hollywood, a Segunda Guerra Mundial, né? Mas eles se ferraram em todas as frentes de batalha que eles entraram, eles tiveram que sair numa situação de derrotados e com grandes prejuízos políticos, militares e financeiros, né? Então, eu não tenho essa informação, Fernando, mas eu sei, até onde me consta, pelos diálogos que eu venho tendo com algumas pessoas que observam esse cenário, é que Israel está fugindo de que haja um ataque contra o Irã e ele seja o principal alvo, né? O que ele sofreu em junho de 2025, agora seria numa proporção destrutiva muito maior. É isso. Eu queria mudar o assunto para a Venezuela, Reinaldo. Eu vou passar a palavra primeiro para o Fernando, para inverter um pouquinho aqui o giro, porque o Fernando também vai ter que sair. Eu queria uma análise da situação na Venezuela, Fernando. O que você falar, qualquer tema que você quiser falar. Se quiser falar desse chamado acordo também, que você falou aí do Irã com Israel, teve um acordo entre a Celina e o Donald Trump, Celina, né? A Delcy, né? Isso, Delcy. Eu deixei aqui no chat, gente, 3 links, tá, que falam desse acordo, um do Washington Post, um do Le Monde e um do The Moscow Times. Então, é por isso que eu disse, a gente que é historiador, a gente tem essa mania. Aparece num jornal, a gente acha estranho, mas quando aparece em 3 países diferentes, a mesma coisa, e a Rússia não negou, porque a Rússia é sempre muito, muito rápida em dizer, não, isso não é verdade, dessa vez o Putin não negou. Eu estou com o Said nessa história, entendeu? Israel percebeu que, olha, se vamos derrubar o regime, significa que o regime vai se defender com todas as forças. E se o regime se defender com todas as forças, ele não tem tecnologia para atacar os Estados Unidos, apesar de Said ter mencionado aqui que ele tem ICBM, mas ainda é muito complicado. Agora, Israel, aí sim, Israel vai sofrer toda a fúria de um regime que está sendo atacado e que não tem outra solução, né? O Sun Tzu dizia, se você atacar uma abelha, né, e não deixar saída para elas, ela vai te devolver com a força de 1000 dragões, quer dizer, é mais ou menos isso. Então o Irã deixa muito claro que Israel seria o alvo e Israel corre para dizer, olha, não somos nós, não estamos fazendo isso, quase como aquela coisa, nossa briga de vizinho é uma briga mais civilizada que essa que o Donald Trump está tentando trazer. Isso é uma novidade no Oriente Médio, por gentileza. Por isso que eu disse que parecem coisas iguais, mas aqui nós estamos tendo exclusivamente os interesses norte-americanos por cima dos interesses de Israel. Isso é uma coisa muito interessante, porque até então era o contrário. Era Israel que se utilizava da condição de superioridade norte-americana para fazer valer os seus interesses. Quando é que ele ataca, quando é que ele não ataca, o que ele vai atacar. Agora não. Israel corre para dizer, olha, não é comigo isso aqui. E com relação à Venezuela, meu caro, eu acho que a gente tem que começar a perceber, e eu li muito isso nos últimos 3 dias, né? Muita gente da esquerda dizendo assim,
Não, isso é uma grande bobagem. Os Estados Unidos sempre fizeram isso, sempre atuaram dessa forma. Porque eu tenho dito já há algum tempo, não só eu, mas muita gente tem dito que o mundo é muito diferente depois do dia 3 de janeiro. Não sei quanto a vocês, mas no dia 3 de janeiro, às 3 horas da manhã, eu comecei a receber vídeos dos bombardeios em Caracas. E até às 5, 6 horas a gente não sabia direito o que estava acontecendo. Então a gente foi dormir no dia 2 de janeiro com um ano esperançoso, um ano que a gente já sabia que é difícil, porque é ano de eleição, mas a gente acorda no dia 4 com o mundo completamente mudado. E aí eu tenho dito isso, e muita gente, inclusive a esquerda, chega e diz, não é verdade. Não sei onde é que as pessoas estão vendo um mundo diferente, porque os Estados Unidos sempre agiram dessa forma. Não é verdade. Né? Que os Estados Unidos sempre projetaram a sua força no sistema internacional, pelo menos a partir de 45, isso é indiscutível. Mas isso é uma característica de todo o hegemon. Se a gente for olhar como é que Portugal operava no século XVI, como é que a Espanha operava no século XVI, XVII, como é que a Holanda vai operar no século XVII, como é que a Inglaterra vai operar no final do século XVIII e todo o século XIX, você vai ver que sempre esses países projetaram suas forças a partir de suas capacidades militares. Isso é uma característica do sistema internacional. Os Estados Unidos não agem diferente disso. Mas os Estados Unidos, ao longo de todo o século XX, eles usaram uma estratégia que foi muito bem descrita, inclusive, pelos próprios pesquisadores norte-americanos, de trocar força a curto prazo. Eles poderiam ter, a partir de 45, transformado o mundo de uma forma completamente afeita aos interesses norte-americanos, de forma muito drástica, porque saíram da Segunda Guerra com uma capacidade industrial altíssima e com o seu exército praticamente intocado. Vamos lembrar que enquanto a União Soviética perde 25 milhões de pessoas num conflito, enquanto a China perde 8 milhões de pessoas num conflito, enquanto a Polônia perde algo em torno de 10, 12 milhões do conflito, os Estados Unidos perderam 400 e poucas mil pessoas. Os Estados Unidos perderam menos soldados durante a Segunda Guerra Mundial do que o Brasil teve de mortos por Covid por conta dos absurdos do Jair Bolsonaro. Nós perdemos 700 mil pessoas aqui. E as pessoas ainda não se deram conta do absurdo que foi perder 700 mil pessoas em tempo de paz. Nós estamos comparando aqui com os Estados Unidos em tempo de guerra durante todo o período da guerra, de 41 a 45. E nós perdemos isso em 2 anos no Brasil, o dobro em 2 anos no Brasil em tempo de paz. Mas, fechado esse parênteses, os Estados Unidos saem da Segunda Guerra como uma grande potência dominante. Eles poderiam ter exercido mais violentamente a sua dominância nos campos econômicos, políticos, sociais? Sim. Mas o que eles fizeram? Eles se constrangeram, restringiram o uso da força, criaram um arcabouço institucional que é tão violento quanto a própria força, tá? Esse arcabouço de ONU, FMI, o controle da moeda do mundo, ele é tão violento quanto os tanques, mas ele permite a utilização do poder a longo prazo. Então é isso que os Estados Unidos fizeram, trocaram o poder a curto prazo, que eles poderiam ter exercido, mas que rapidamente ia acabar, porque os países que são ingeridos, que são violentados, eles começam a fazer um deslocamento para um espaço de maior oposição aos Estados Unidos. Então, eles criaram esse sistema institucional de longo prazo. Qual é a grande questão? É que eles puderam exercer poder sobre o sistema internacional por quase um século, vamos colocar aí. Estamos falando de 80 anos, né? 80 anos de legitimidade, exercendo um poder, inclusive, que as próprias elites brasileiras, as elites francesas, as elites inglesas acreditavam que estava bem. Era um poder com um consenso internacional de uso. O que aconteceu contra o Maduro é a destruição desse consenso. Donald Trump, a partir do dia 3, resolveu dizer para o mundo, na realidade ele já tinha escrito isso naquele documento Estratégia Nacional dos Estados Unidos, né, que eu fiz uma live, inclusive, mostrando que aquilo ali era uma declaração de guerra aos povos do mundo, que os povos deviam ter imediatamente se manifestado, mas ninguém deu muita bola para aquilo. E a partir de agora, os Estados Unidos exercem pressão a curto prazo, usando todo o seu potencial, e não interessa o que o resto do mundo pensa, o que o resto do mundo age. E aí as pessoas estão dizendo, a única coisa que o Trump fez foi não ser mais cínico, né? Agora acabou o cinismo das relações internacionais. Gente, o cinismo ela tem uma função essencial nas relações internacionais. Ela protege aquele que está exercendo o poder, porque ele exerce o poder e diz, não, é para proteger os direitos humanos, não, é para proteger a democracia, não, é para salvar o direito das mulheres no Irã, não é... Veja,
eu jamais admito que aquilo é o exercício nu e cru da minha vontade. E o que o Donald Trump está fazendo agora não tem mais cinismo, eu exerço a minha vontade. Só que isso significa que você perde capital político de forma muito forte. E é o que está acontecendo. E a Venezuela, brilhantemente, e eu, inclusive, futuramente a gente vai ter que pesquisar sobre isso, Zé Reinaldo, eu acho que a Venezuela, brilhantemente, resiste a esse ataque norte-americano, mantendo o coração do regime intacto, mantendo o povo da Venezuela unido em torno da sua ordem institucional e social, negocia o que precisa negociar para sobreviver. Eu tenho brincado que a gente está preso, né? O mundo está preso numa jaula com um tigre, é isso aí. Então, quando você está preso numa jaula com um tigre, você não fica exigindo que o tigre respeite seus direitos, né? Você fica quieto, de preferência, né? Deixa o tigre ficar ali na dele. Olha, para aí, né? Não adianta eu gritar agora, tigre! Oh, que isso? Os tratados internacionais. Não tem tratado internacional. E eu acho, inclusive, que o Maduro vai jogar um papel essencial dentro do sistema de justiça norte-americano, um papel semelhante ao que o Lula jogou dentro do sistema de justiça brasileiro. E eu não sei se futuramente nós não vamos chegar a um acordo de que, dada a opção de fugir ou de ficar na Venezuela e sofrer algum tipo de violência direta, o Maduro não escolheu conscientemente sofrer essa... Porque eu tenho a impressão que ele vai jogar um papel importante lá, na medida em que o sistema norte-americano hoje se deteriora por dentro, que é uma coisa que a gente não tinha visto em 53, não vimos em 73, não vimos em 67, e mais do que isso, hoje você já tem rupturas internas, quer dizer, o governador de Minnesota já está colocando tropas no chão, dizendo essa polícia nazista do Trump não pode continuar. Você tem pessoas se levantando no estado inteiro. Então, quando começar a discutir efetivamente a questão do Maduro, o Maduro vai ter voz. Ainda que seja por algum tempo, ele vai poder falar dentro do Império Norte-Americano. E eu acho que alguma coisa ali deve ser transformada rapidamente. Então, no meu entendimento, a Venezuela sobrevive de uma maneira brilhante a esse processo e está tudo nas mãos da presidenta Delcy, né? Se ela ceder demais aos americanos, ela pode perder o controle sobre o país, e se ela ceder de menos, ela pode dar aso, pode dar espaço para que os Estados Unidos novamente façam algum tipo de ataque. Então, há ali sim um trabalho muito forte, muito ponderado sobre como exercer os poderes em processo de resistência. Para terminar, Ricardo, eu acho que Irã e Venezuela dão ao mundo uma experiência viva de como enfrentar um adversário inúmeras vezes mais forte, com todas as capacidades, mas ainda manter a sua cabeça erguida, ainda manter os princípios que construíram os seus estados, quer você concorde ou não com esses princípios. Ninguém precisa gostar do Irã e da forma como ele construiu a sua sociedade, da forma como a sua sociedade leva, ninguém precisa gostar da Venezuela para reconhecer que eles têm o direito de existência e que esses ataques são completamente ilegais e deveriam ser inaceitáveis, inclusive. Beleza? Você vai ter que sair, Fernando? Eu tenho uma gravação agora às 10 horas para fazer. Eu peço 1 milhão de desculpas. Uma gravação lá para o 247, inclusive, Zé. Se eu não fizer, o Zé Reinaldo vai me dar um puxão de orelha aqui. Vai dizer, olha, escuta, não, temos obrigações. O Zé manda chuva lá. E agradecer demais ao Said, agradecer demais ao Zé por terem comparecido aqui, me ouvido nesse momento. Eu vou ficar de butuca ouvindo vocês enquanto não chega o convidado, mas não vou poder intervir algumas coisas, tá? Mas vou ficar aprendendo e queria muito ter ido, Said, no convite que você me fez. Eu tive um problema, meu filho teve um problema de saúde, então eu acabei não podendo ir, tá bom? Beleza. Eu vou te deixar aí na tela. Não, sem problema. Reinaldo, eu queria voltar em Venezuela, né, que você falasse da Venezuela, sobre esse suposto acordo aí, essa sobrevivência da Delcy. Não dá para confiar no Império Americano, né? É fria.
Perfeito. Eu acho que essa versão que correu o mundo e que continua correndo com insistência, na minha opinião, é instilada pelo imperialismo para semear a cisânia, a divisão e a confusão nas fileiras revolucionárias do mundo e nas fileiras solidárias do mundo. A essa versão se soma uma outra, que é sobre ter havido um acordo entre os Estados Unidos, a Rússia e a China para a divisão de áreas de influência. Eu acho que ambas as versões precisam ser refutadas, porque tudo isso também acaba encobrindo o caráter criminoso da ação imperialista. E é como se o imperialismo tentasse suavizar a sua ação criminosa compartilhando as responsabilidades com outrem, né? Pegando o gancho de tudo que o Fernando Horta falou a esse respeito, e eu concordo inteiramente, eu quero trazer aqui à tona um conceito formulado e verbalizado em mais de um discurso pela presidenta interina, Delcy Rodrigues, que se referiu ao seguinte: nós precisamos trabalhar com prudência estratégica. Eu acho que a gente deve reter esse conceito, porque a prudência estratégica significa a compreensão profunda, realista, de que a Venezuela está cercada, que a Venezuela continua sob ameaça de novas agressões e que se estabeleceu na relação direta entre a Venezuela bolivariana e os Estados Unidos uma desigualdade imensa de correlação de forças e que não é simples de enfrentar, e não é possível enfrentar diretamente, enfrentar na confrontação direta. Então, uma ameaça dessa natureza precisa ser contornada. E para contornar uma ameaça deste tipo, é preciso prudência, sabedoria estratégica. Os revolucionários do mundo já enfrentaram situações não semelhantes do ponto de vista dos fatos, que a história não se repete, mas enfrentaram situações tão complexas, tão desfavoráveis, e tiveram que ter também o que, no linguajar das forças socialistas e comunistas, se chama de estratégia e tática. O Lenin enfrentou isso no começo da implantação do poder soviético. Lá, sem querer trazer fatos de antigamente para cá, porque ele realmente não se repete, mas o que é que o Lenin fez no chamado Acordo Brest-Litovsk, que ele teve que fazer concessões territoriais enormes ao Império Alemão para garantir a paz e para garantir o cumprimento de uma das principais reivindicações da Revolução Russa, que era a paz. Paz, pão e terra. Então, e houve outras experiências. Se a gente pegar as revoluções do século XX, há várias outras experiências nesse sentido. Então, muita gente está apresentando as medidas que a Delcy está tomando como traição e como pagamento do tributo venezuelano por conta do acordo que teria sido feito por ela, seu irmão e outros membros da equipe que hoje dirige a Venezuela. Então, eu acho que o que a gente precisa compreender primeiramente, como contornar esta ameaça maior de continuar o ataque, o assédio, o cerco e o colonialismo, e levar em conta também o que ela tem dito. A nossa prioridade é salvar o presidente Maduro, é resgatá-lo. E acho que o Horta pegou um ponto também sobre isso, porque muita gente vai apodrecer na prisão, vai acontecer com ele o que aconteceu com o Noriega. Bom, a gente não governa os desígnios e as intenções malignas dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos descurar a capacidade de resistência do Maduro, da Síria e do governo venezuelano. E, óbvio, a evolução da conjuntura internacional. Então, ele vai ter, além de uma estratégia política, e conta com isso, com a retaguarda do governo venezuelano, que também vai adotar uma estratégia política,
e muitas manobras táticas, mas conta também com uma estratégia de defesa jurídica. Vamos aguardar o mês de março, quando haverá a próxima audiência. Vamos aguardar o que ele vai dizer, o que é que a defesa vai apresentar. É bom a gente prestar atenção nos discursos que o filho dele está fazendo, o Nicolas Guerra, que é um jovem combativo, deputado. Então, tudo isso precisa ser acompanhado para e passo, sem querer fazer previsões definitivas. Então, a gente deve se preparar para um cenário em que a Venezuela tenha que fazer algumas inflexões na sua tática. Como interpretar, por exemplo, a libertação de 406 prisioneiros? Ela disse, é um gesto de paz e conciliação. Sim. Como considerar a ofensiva com que a Corina Machado está se comportando, e não vamos pensar que o chega para lá que o Trump tem dado nela é definitivo e vai contê-la. Ela hoje veio fazer novas declarações dizendo: em breves tempos haverá eleições na Venezuela e eu vou ganhar essa eleição. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E também temos que saber interpretar de maneira precisa outras inflexões que o governo venezuelano faça relativamente a esses acordos de petróleo, a nova lei de petróleo, etc. Portanto, é preciso compreender que a Revolução Bolivariana está vivendo uma nova etapa. E esta nova etapa pode ser caracterizada como a mais complexa, a mais perigosa e a mais desafiadora da história desta revolução, desde que ela se tornou vitoriosa com a posse do Hugo Chávez em 1999 e a Constituinte vitoriosa também naquele ano. Então, eu encaro... Reinaldo, tem uma divisão também, chavismo, madurismo, podemos falar assim? Existe também... Existem nuances, óbvio. Então, se fala do papel do Diosdado Cabello, do papel do Jorge Rodrigues, do papel da Delcy, do papel do Padrinho Lopes. É natural que existam diferenças de opiniões, diferenças de perspectivas em relação a uma ou outra medida, mas eu acho que a unidade básica em torno do processo revolucionário, do caráter de libertação nacional, de unidade popular, de integração latino-americana, isso, na minha opinião, é comum a toda a visão do Partido Socialista Unido da Venezuela e do comando da Revolução, que é exercido, cada qual com seu tom, pela Delcy, pelo Jorge Rodrigues, pelo Diosdado Cabello, pelo Padrinho Lopes e pelo Procurador-Geral. Eu acho que essas lideranças elas têm uma convergência principal naquilo que é essencial. Minha opinião inicial é essa, e eu dou essa opinião também não só com convicções políticas, mas também com sentimento de solidariedade. Eu acho que o dever de forças progressistas, mundo afora, e principalmente num país como o nosso, que é vizinho, é o dever da solidariedade incondicional nesse momento tão grave, tão difícil e tão periclitante ainda da Revolução Bolivariana. Eu gosto dessa palavra periclitante, que me lembra do Odorico Paraguaçu na novela O Bem Amado. Queria destacar aqui, antes do Said falar aqui, um super sticker aqui do Rádio e TV Indígena Chico Puri. O André também, André Vicente, mandou aqui um super stickers. Destacar aqui o Chico Puri também, Rádio e TV Indígena Chico Puri, o Chico Botafogo. Vão fazer a travessia de Trump e Bolsonaro para o mundo profundo de Caim. Eles já nasceram caldos. Said, eu queria passar essa pergunta aqui, que a Leda Gonçalves fez para o Fernando, mas eu vou passar para você. Said, como você analisa o posicionamento do governo brasileiro em relação à Venezuela e o sequestro do presidente Maduro? Olha, eu acho que a diplomacia brasileira, o Itamaraty, com essa composição que tem, com o Mauro Vieira à frente, né, ela tem sido deixado muito a desejar em temas cruciais, como a questão palestina, que Lula continua dizendo que o 7 de outubro foi um ataque terrorista,
e atribui a condição de terrorista à resistência palestina, embora tenha feito um bom discurso, ter levantado e fixado a questão do que ocorria e continua ocorrendo em Gaza, apesar de quase 100 dias de cessar-fogo, é um genocídio. A nota do Itamaraty, logo após o sequestro e o ataque terrorista à Venezuela, que causou tantas mortes, né, foi muito fraca. Né, dizer que foi um rapto, a captura do presidente e não ter tomado uma postura mais afirmativa de um clamor pela unidade regional em defesa da soberania dos países, porque o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, ele não se restringe àquela parte do nosso continente, né? É uma sinalização de que os Estados Unidos tratam mesmo o nosso continente como quintal, os seus interesses econômicos no petróleo, nas terras raras, ele vai se expandir, pode afetar inclusive o Brasil, né? E o Brasil podia ter tido uma postura mais altiva, mas vocês lembram que desde a posse do presidente Lula, em relação à Venezuela, o Brasil deixa muito a desejar. Foi a questão da posse, foi a questão dos BRICS, do veto à entrada da Venezuela nos BRICS, uma situação que muitos analistas dizem que é por conta da manutenção de uma certa tranquilidade nesse nosso governo de coalizão, onde tem pessoas e grupos políticos que apoiam o governo Lula, mas tem diferenças gritantes em relação... Você acha que uma posição diferente teria evitado? Não estaríamos nessa situação ou não seria? Eu acho que a posição do Brasil mais altiva ajudaria no sentido de mobilizar apoios à Venezuela. Apoios, tanto do ponto de vista das populações, da solidariedade com a Venezuela, quanto enfrentar esse debate, né? Muita gente, inclusive do nosso campo, da esquerda, fazem críticas a Maduro, concordam com o noticiário da mídia hegemônica de que Maduro é um ditador e que tem problemas na Venezuela, etc., etc., baseados na narrativa da mídia hegemônica, né? E o que nós estamos vendo na Venezuela hoje é completamente o contrário. Imagina, dia 3 de janeiro, hoje nós estamos em 17 de janeiro, né, 15 dias. E o povo venezuelano mobilizado. Não houve fragmentação do governo, não houve fragmentação das Forças Armadas. Tem problemas, como o Zé Reinaldo mencionou, né, de diferenças de compreensão, como existe em todo canto, mas uma fragmentação não houve, nem houve também, por outro lado, adesões da população à oposição. A oposição está quieta lá, sem condição de botar a cabeça de fora, porque foram associados a essa agressão imperialista dos Estados Unidos à Venezuela, ao povo venezuelano. Então, o lado positivo, esse é um deles, né? A questão que foi colocada aqui pelo Fernando, de você ter que conviver com o tigre dentro da jaula e não deixar que o tigre lhe mate, e o Zé Reinaldo também analisa essa questão da necessidade de uma paciência na análise das estratégias e das táticas que o poder bolivariano tem que adotar diante da agressão imperialista, né? De se observar isso. Não é um processo revolucionário que teria que haver uma resposta imediata, embora uma parcela da população esteja armada e treinada para defender a pátria. Uhum. E também uma outra questão que é importante a gente levar em consideração é que essa ocupação rápida e vitoriosa, entre aspas, de Donald Trump na Venezuela não trouxe grandes dividendos, os grandes dividendos que ele esperava no âmbito interno dos Estados Unidos. Você vê, as grandes petroleiras têm dúvida em seguir a recomendação de Trump e explorar o petróleo venezuelano, por várias razões, né? Uma delas é a infraestrutura venezuelana para refinar aquele petróleo e tornar isso em lucros no curto período, né?
a Exxon fez essa ressalva e Trump já criou uma crise entre as petroleiras, né? Então, não é uma situação fácil que vai se resolver em pouco tempo, nem do ponto de vista do imperialismo dos Estados Unidos e seus interesses geopolíticos e econômicos na Venezuela, e nem o povo venezuelano também vai agora se recolher às suas casas e se lamentar que um governo próspero e com largo apoio popular foi destruído. Não, muito pelo contrário, né? O povo continua nas ruas cobrando a libertação do seu presidente sequestrado ilegalmente, mantido em cárcere ilegalmente, né? Uma desmoralização para os organismos internacionais que vivem bradando aí o direito internacional, e não serve para nada. Esse direito internacional ele tem sido negado dia após dia pelos Estados Unidos e pelas potências europeias, né? Não sei até onde isso vai, até onde essa ONU vai se manter de pé, porque também o regime ditatorial desse pedófilo depravado Donald Trump, ele ataca o sistema internacional diariamente, retirou os Estados Unidos de várias agências importantes da ONU. E essa retirada significa também a não contribuição, o não pagamento das parcelas americanas para a manutenção das agências. Ou seja, daqui a pouco vai ter um colapso no sistema da ONU de assistência aos povos, de defesa das mulheres, de saúde, etc. Reinaldo, para finalizar sua participação, eu queria colocar essa... deixa eu só aqui. Colocar essa pergunta aqui do Edu Mangbit. 2026 tem eleições em Brasil, Colômbia, Costa Rica, Peru e Haiti. E tem Copa do Mundo. E agora, José? Trump pode influenciar como fez na Argentina e Honduras? E, além disso, eu queria que você desse uma pinceladinha na situação interna dos Estados Unidos, aí, a atuação aí da imigração, aí, uns cortes nazistas, fascistas, né, se desenhando aí. Você tem uma perspectiva de um quadro interno americano, de uma ruptura institucional, ou isso é um delírio? Muito bem. Bom, sobre as possibilidades e ameaças de interferência no processo eleitoral desses citados países, eu acho que sim, pode haver, e principalmente a Colômbia e o Brasil estão no alvo principal, porque são, dentre os países mencionados, aqueles que têm maior relevância do ponto de vista regional. Então, esse perigo existe. Claro que cada país percebe também esse perigo e deve estar tomando as medidas cabíveis e pertinentes para contornar essa ameaça, neutralizar e, se for o caso, enfrentar, naturalmente, dependendo de que tipo de medidas eles vão acionar contra cada processo eleitoral. Esse perigo já foi captado pelo Palácio do Planalto. Coisa de uns 15 dias, por aí, saiu uma informação de que o Palácio do Planalto estava preocupado, foi exatamente quando ocorreu o episódio de Honduras, estava preocupado com a possibilidade de uma interferência de algum nível no processo eleitoral brasileiro. Quanto à Colômbia, nós vimos as acusações e ameaças que o Trump fez ao próprio presidente da República, ofensas diretas ao presidente da República, o Gustavo Petro. Depois ele mudou, houve uma troca de telefonemas, agora já está anunciada uma reunião pessoal entre ambos, um encontro pessoal entre ambos, mas a gente sabe como é que o Trump se comporta, né? Ele, poucos dias antes de mandar sequestrar o Maduro, ele falou com o Maduro por telefone. Então, a gente deve ficar vigilante, não podemos asseverar de que realmente haverá uma interferência, mas o risco existe. Quanto aos Estados Unidos, é um processo, na minha opinião, de longo prazo, que corrói as instituições estadunidenses, não só internamente, como perante o mundo, porque cada vez mais as políticas dos Estados Unidos são contestadas. Cada vez mais as pessoas olham para outros lados. Essa visita, por exemplo, que o primeiro-ministro do Canadá acaba de fazer à China, e os elogios que ele faz à China, e a questão que ele fez de registrar as diferenças de conduta em política externa da China e dos Estados Unidos, isso é um sintoma.
Essa posição que o Canadá tomou é um sintoma da deterioração do prestígio dos Estados Unidos. Internamente, há contestações, esses episódios envolvendo os imigrantes, o assassinato dessa mulher que nem era uma imigrante, os protestos que têm surgido contra essa força policial, e apesar disto, apesar dos protestos, a intolerância continua. Então, hoje, o Departamento de Estado publicou em vários idiomas, inclusive em português, uma mensagem agressiva contra os imigrantes. Olha, se vocês vierem aqui para roubar os americanos, o Trump vai te pegar. Que linguagem! Eu acho que todos os países deveriam se manifestar em relação a isso. Nossos cidadãos que emigram para os Estados Unidos não são ladrões, não são criminosos. Primeiro, porque o direito de imigração é um direito humano. Aliás, devia ser uma coisa natural no mundo, as pessoas... É um país fundado na imigração, né? Exatamente. E é um direito individual de migrar. Além disto, há um problema econômico. Há vários países que não têm condições de sustentar as suas populações por conta das políticas colonialistas que, ao longo do século XX, e agora um pedaço já de XXI, políticas neoliberais que empobreceram as populações. É natural que elas procurem os países próximos mais ricos. Então, não é vergonha para ninguém imigrar, nem para os países de origem. De modo que eu acho que mereceria um protesto das chancelarias. Agora, eu acho que internamente os Estados Unidos vão viver seríssimos conflitos. Eu não posso prever qual é o momento do ajuste de contas. É um processo, né, Reinaldo? A gente fica imaginando a queda assim, de um dia para o outro cai. Não é abrupto, isso. Não é abrupto, mas ocorrerão fatos que vão colocar em xeque esse poder racista, supremacista, reacionário, e que é o poder do dinheiro e é o poder antidemocrático que está instalado ali naquele país. Eu agradeço. Sim. Eu vou precisar, porque eu também tenho aqui um outro compromisso. Agradeço o compartilhamento com você, Ricardo, Saíde, Tenório, com o público, Fernando. Então, nós nos encontraremos mais vezes aí. Um forte abraço. Bom fim de semana. Um abraço. Obrigado, Reinaldo. Até a próxima. Obrigado. Cortei o Reinaldo. Saíde, eu queria te passar essa pergunta. Você é um historiador, a gente, no curso de História, a gente tem uma matéria que é o processo, né? Essa análise desses processos. Como é que você vê a situação americana aí? O Trump já postou boné Trump outra vez. Eu sei que é um pouco assim forte, mas essa questão aí de você ter uma morte da democracia americana, pesado, né? Nesses termos, né? É um país assentado, né, nas suas instituições, né? Ricardo, a situação interna nos Estados Unidos é muito complexa, né? E essa complexidade vem surgindo desde o início da guerra em Gaza, da guerra genocida de Israel em Gaza, com apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde a guerra do Vietnã, não tinham presenciado manifestações de contestação das políticas do Estado estadunidense tão poderosas como as que passaram a ocorrer, e com a característica bastante distinta: populações judaicas que se omitiram o tempo todo em relação a problemas sociais, do racismo, etc., vieram às ruas para contestar o apoio que os Estados Unidos vinha dando ao Estado sionista de Israel para exterminar a população originária de palestinos, né? Nessa nova fase, com essa coisa da política antimigratória de Donald Trump e com os acontecimentos que têm sido noticiados, estão ocorrendo dia após dia grandes manifestações de cidadãos estadunidenses contra essa política e contra a repressão policial, porque quem acompanha as redes sociais está inundada por vídeos da violência policial indistinta, mas com uma característica bem presente, que é o racismo.
se você for ver qual é o tipo de violência que está sendo praticada nos Estados Unidos, é contra as populações de imigrantes, que eles identificam, estabelecem aquele ali, imigrante é o nosso alvo, e o racismo contra as populações negras dos Estados Unidos. No estado de Minnesota, lá na cidade de Minneapolis, onde aquela cidadã foi assassinada a sangue frio, não passa um dia sem manifestações. E essa polícia migratória, uma característica que ela tem, não sei se você viu isso, mas eu li uma matéria da própria mídia estadunidense dizendo o seguinte: olha, esses caras do ICE são pouco mais de 2.000 policiais, tipo uma guarda nacional, que eles têm uma polícia específica imigratória. A maioria desses caras, mais de 1.000, serviram ao exército israelense, porque é gente que tem dupla nacionalidade, vai prestar o seu serviço militar para manter os benefícios oferecidos pelo Estado sionista com dinheiro do contribuinte americano, e depois volta e vai trabalhar para a polícia imigratória, praticar aquele tipo de violência que eles estão praticando, numa situação semelhante ao que as forças de ocupação israelense fazem com os palestinos. Em Gaza, com o genocídio, e na Cisjordânia, com a repressão brutal do apartheid sionista contra a população. Então, essa situação nos Estados Unidos, ela é uma situação que é difícil prever, concordo com o Zé Reinaldo, ninguém tem bola de cristal, mesmo porque a dinâmica social ela não obedece a regras. Não, daqui a um mês vai ser assim, daqui a 2 meses será assim, etc. Essa dinâmica não se sabe. Eu vi ontem esse novo mundo dessa mídia social aí também criando realidades completamente difusas, né? Paralelas, inacreditáveis. Também tem a utilização de inteligência artificial para gerar imagens. Isso, também. Mas eu vi uma imagem que é real. Você lembra daquele movimento de resistência Panteras Negras? Sim. Lá em Minneapolis, o Panteras Negras foi reestruturado, estão armados. Eu vi um vídeo aqui está tendo muito vídeo isso. No Twitter, eles enfrentando a polícia. Partido Comunista fazendo eventos em metrô. Armados e dizendo: nós estamos armados com amparo na lei. E saiam daqui, porque senão vai dar problema para vocês enfrentar a polícia assim, no nível de autoridade, como uma força de resistência que está defendendo. Eu gosto dessa resistência, Said, mas, ao mesmo tempo, essa memória brasileira aqui de conciliação, eu tenho medo desse esgarçamento, né? A gente acaba caminhando sem saber aonde vai chegar, né? Eu sempre tenho eu acho que as manifestações, os atos têm que ser muito bem coordenados, não partir para a violência, porque o instrumento da violência, para mim, é dar subsídio para a direita, né? Ou a extrema-direita, para o discurso da extrema-direita. Mas você veja que, no caso dos Estados Unidos, as pessoas estão reagindo à violência do Estado americano contra as populações. Né? E no caso dos Panteras Negras, né, que para mim foi uma coisa assim muito como alvissareira, né? O ressurgimento de organização, de resistência, de resistência e tal, porque, inclusive, Ricardo, a forma de organização do povo em relação ao momento político, ao momento de agressão que está se vivendo, ela é muito dinâmica também, né? Você vê a Venezuela, por exemplo, né? O presidente Maduro armou uma parte da população, as Forças Armadas Regulares desenvolveu treinamentos para resistir a uma eventualidade, uma eventual invasão por terra, corpo a corpo, como a gente diz, das forças do imperialismo estadunidense. Essas armas não foram usadas ainda, porque o ataque dos Estados Unidos foi um golpe rápido. Já houve um confronto, houve mortes de ambos os lados. Aliás, eu vi uma informação agora de manhã
que das forças, essa informação, eu estou procurando aqui uma fonte precisa, mas ainda não encontrei, mas, por exemplo, diz que ao menos 20 fuzileiros navais da Força Delta foram mortos. Na operação. 15 foram na ação. Porque ele só... Não teve nenhum dano para os Estados Unidos. Não é possível que essa Força Delta faz esse ataque à Venezuela e as forças que estavam no Palácio Presidencial, altamente treinadas, como os cubanos e os próprios venezuelanos, não fosse fazer nada, morrer ali de graça, assim. Não, eu acho que quando o Fernando fala aí desse novo piso, né, onde as coisas acontecem, essa coisa de formar essa imagem, de passar essa, igual você está falando aí, é interessante hoje, né? Falar que não houve perda, e isso vira verdade. Isso aí ninguém está procurando, questionando nada disso. É como em Gaza, você só vê falar dos mais de 70 mil mortos identificados em Gaza e não vai falar dos israelenses. Eles têm, o Estado terrorista de Israel, ele exerce uma política de censura muito rigorosa na mídia para que não sejam divulgadas fotos, números, estatísticas, etc. Mas, olha, eles próprios admitiram outro dia que existe em clínicas psiquiátricas mais de 1.000 soldados numa situação de ter que tomar remédios para o controle dos distúrbios que aquelas pessoas adquiriram no confronto em Gaza. Fora os mortos. Vamos voltar, Said. Eu queria que você desse uma geral aí sobre Palestina, mas antes eu queria só pedir para o pessoal que está aqui, aproveitando a audiência aí, para todo mundo se inscreva aí no canal, aproveite que você está aí, se você não tiver inscrito, toque aí, inscreva-se, ajuda a gente aí, não tem custo, mas se você também quiser ser membro do canal, se torne membro do canal aí, ajude a gente financeiramente aí, e compartilhe o link aí do nosso programa, da nossa live, e o link também do nossa página, do nosso canal. Lá são mais de 1.600 vídeos lá, dá para fazer uma viagem legal lá, conhecer tudo, todos os assuntos são tratados aí em forma de live, em forma de programas, a gente faz cobertura de atos, dê uma viajada lá e distribua aí para todos os seus. Said, eu queria que você fizesse para a gente uma atualização de Gaza, de Gaza, Cisjordânia, Palestina no geral. Você falou aí, até você deu uma pincelada aí, até no tempo lá, né, nas condições climáticas lá, total destruição, né, da estrutura da cidade, né, de Gaza também. Dê um panorama para a gente aí, o que você imagina, como o Hamas está se comportando. O Hamas não vai se entregar, né? Não, o Hamas não vai recuar, não vai devolver suas armas e nem vai se render, porque a resistência palestina ela faz parte da existência da Palestina e é o sentido dessa luta que já dura mais de 78 anos pela libertação da Palestina, né? A resistência é a alma da Palestina. E são 8 forças políticas e militares que estão combatendo em Gaza, não é só o Hamas. O Hamas, como as outras, sofreram baixas. Você vê, só do Hamas, vários dos mais importantes líderes foram martirizados nesse processo de mais de 2 anos de enfrentamento com a ocupação israelense. Mas um dado que é muito animador é sobre a resiliência do povo palestino. Mais de 2 anos, o povo palestino passando por um processo de tentativa de extermínio. A faixa de Gaza e suas cidades, que são cidades que estão no Antigo Testamento, cidades milenares, foram totalmente destruídas. Gaza é um monte de ruínas. E para completar, agora nesse período do inverno rigoroso naquela região, Israel mantém a sua política criminosa de não permitir a entrada de ajuda humanitária, a entrada de barracas, a entrada de tendas, a entrada de remédios, de comida, que era um dos itens do acordo do cessar-fogo, né? O acordo do cessar-fogo que entrou em vigor
em 10 de outubro de 2025 e que não é um cessar-fogo. A Resistência Palestina divulgou hoje que Israel fez 1.246 violações do cessar-fogo até ontem, e foram mortos entre 10 de outubro e 15 de janeiro desse ano, 449 palestinos. E mais de 20 crianças morreram congeladas em decorrência do frio, da falta de calefação, da falta de abrigo, da falta de assistência, né? E pela destruição total dos hospitais de Gaza. Então, ontem entrou em vigor a nova fase do cessar-fogo, a segunda fase, de um cessar-fogo que, na realidade, não existiu. E qual é a novidade dessa segunda fase? É o anúncio pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um núcleo que vai ficar encarregado da governança em Gaza. E, por incrível que pareça, não tem nenhum palestino. Ele indicou o Marco Rubio, esse cubano, né? Dá vontade de dizer um palavrão, mas... Não, as pessoas entenderão. O Marco Rubio, que todo mundo sabe quem é, né? O secretário de Estado, aquele Steve Witkoff, empresário, enviado dos Estados Unidos, o genro do Donald Trump, tal de Jared Kushner, que é o encarregado dos interesses imobiliários de Donald Trump na faixa de Gaza, e outros nomes, inclusive o Tony Blair, que foi primeiro-ministro do Reino Unido, que será uma espécie de chefe desse grupo aí, mas o Trump já avisou que ele é quem é o chefe supremo. Ou seja, o que está em voga, está por trás de tudo isso aí, não é nenhum objetivo de paz. É o objetivo, os objetivos econômicos, por um lado, de Donald Trump e da sua turma, os mesmos objetivos que ele tem ao invadir a Venezuela para se apossar do petróleo, objetivos financeiros, e os interesses do Estado de Israel em realizar definitivamente uma limpeza étnica da Palestina na faixa de Gaza e estabelecer os colonatos que eles ambicionam há tanto tempo, né, ao custo do extermínio de um povo originário que está ali há mais de 11 mil anos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os acordos abraônicos, né? É quase que a extinção da causa palestina, né? É uma rendição da causa palestina por parte desses traidores árabes, né? Dos árabes, isso, exatamente. Exatamente. O Marrocos, o Sudão, a Jordânia, né? A Arábia Saudita e o Bahrein. Agora, a Arábia Saudita ainda não concretizou, mas está no bolo, né? O Bahrein. Esses acordos, eles visam exatamente esvaziar a causa palestina, baseado em promessas que Israel jamais cumprirá, porque ao longo de toda a história da ocupação e da resistência e dos acordos que foram realizados pelos representantes palestinos, principalmente a OLP, Israel não cumpriu nenhum. O principal acordo que foi feito em 93 e 95, que ficou conhecido como os Acordos de Oslo, por ter sido realizado na cidade de Oslo, na Noruega, e rendeu o Prêmio Nobel da Paz para Donald Trump, para Yitzhak Rabin, israelense, e Yasser Arafat, palestino. Meses depois, foi totalmente negado. E, pior, a OLP e a Autoridade Palestina foram transformados em organismos de colaboração do Estado ocupante de Israel na Palestina, sem força nenhuma, sem autoridade nenhuma, sem controle nenhuma daquilo que tinha sido acordado anteriormente. Então, os acordos de Abraão, principalmente depois do início da guerra genocida em Gaza, em 7 de outubro de 2025, eles foram para o saco, né? E também fica-se um certo receio e vergonha desses ditadores árabes, desses traidores árabes, em realizar publicamente esses acordos, né? O que tem mantido uma cooperação maior é o Reino do Marrocos, por uma razão bem concreta, né? Além do Marrocos, as Forças Armadas do Marrocos e a inteligência do Marrocos ser controlada pelos sionistas israelenses, o Marrocos tem o interesse da cooperação militar porque o Marrocos está enfrentando uma guerra
com a resistência do Saara Ocidental, a Frente Polisário, né, que voltou às armas depois de não ter sido cumpridos os acordos para a realização de um referendo e para a desocupação do seu território, e eles estão ali afinadíssimos. Israel está construindo uma fábrica de drones no território marroquino para produzir drones com interesse de exterminar e expulsar definitivamente o povo sarauí do seu território histórico para concretizar esse projeto colonial. Então, há uma cooperação muito forte entre o Reino do Marrocos e o Estado de Israel. Por outro lado, a gente vê aí manifestações massivas do povo marroquino em apoio ao povo palestino. Né? O rei se aproveita disso. Você, o historiador, vamos pegar esse ponto como análise. Eu tenho uma visão negativa. Esses projetos imperialistas e coloniais, no final das contas, eles saem vitoriosos, historicamente. Mesmo a gente tendo essas manifestações, toda essa visão hoje, um genocídio transmitido ao vivo, eu acho que o custo é muito alto e, no final das contas, é uma perda humanitária, assim, né? Uma visão, a humanidade perde. E esses projetos, mesmo que você puna aí o Netanyahu ou alguma coisa, o estrago é muito grande. Eu tenho sempre essa impressão. A gente tinha que ter um desenho de uma governança mundial que pudesse frear esses modelos de início, né? Você chegar aí a quantos mil mortos aí na Palestina, né? Que destruição de famílias, de geração, né? Na Palestina, famílias inteiras foram destruídas. Né? Não existe mais nenhum parente, foram totalmente exterminadas. Identificados são cerca de 73 mil mortos. O genocídio aqui dos povos indígenas aqui na América do Sul. Você pegar na América do Sul, na África, né? Na África. A luta agora você tem que entender que há uma vitória, por exemplo, a Argélia. A Argélia enfrentou dezenas de anos o colonialismo francês, uma repressão brutal. Houve uma luta de resistência ao custo de 2 milhões de mártires. Mas livrou a Argélia daquela dominação. Se não houvesse resistência, o que aconteceria? Por exemplo, a guerra imperialista contra o Vietnã. Né? Era outra, imagina. Né? O Fernando mencionou 2 milhões de soviéticos naqueles anos de luta contra o nazifascismo. Sim. Então, é uma decorrência da história, os povos lutarem contra a ocupação, contra a tentativa de dominação, por todos os meios e no confronto. Tanto é, Fernando, que esse é um dispositivo que está contido na Carta das Nações Unidas e na 4ª Convenção de Genebra, que dá aos povos sob ocupação, colonialismo, dominação, etc., o direito à legítima defesa pelas armas. Sim. Porque não dá para uma potência colonial, imperialista ou sionista tentar dizimar um povo e aquele povo não resistir. Então haverá sempre o martírio dessas pessoas, né? Infelizmente. Não tem como fazer a revolução, a luta de libertação anticolonial e antiimperialista sem que haja esse tipo de enfrentamento. Né? É muito duro a gente... Mais de 350 mil vidas deixaram de existir na Palestina. É doloroso, como eu falei, famílias inteiras foram dizimadas. Na América Latina, na América do Sul, os povos originários, quantos milhões foram dizimados aqui no nosso continente, né? Nos Estados Unidos da América, a expansão do colonialismo europeu nos Estados Unidos ceifou a vida de milhões de pessoas. Na África, no Congo, na Ásia, né? Tudo. Na Ásia, em todo canto. Então, o imperialismo, o colonialismo e o sionismo, eles querem realizar limpeza étnicas para dar seguimento aos seus projetos coloniais e de exploração. É o que a Argentina está enfrentando nesse momento. É pouco noticiado por aqui, mas a Argentina está enfrentando uma crise muito grande com a presença de turistas israelenses, turistas entre aspas, são esses caras que estavam matando
homens e mulheres, matando pessoas em Gaza. Anteriormente, o presidente Milei aprovou uma lei que as terras de florestas que foram incendiadas, elas podem ser utilizadas para exploração. Então, os caras estão deliberadamente pondo fogo nas principais reservas da Patagônia Argentina, uma das áreas daquele país que tem as maiores reservas de água doce e muitas fontes de minerais raros, ouro e essas que eles chamam de terras raras, urânio, lítio, etc. Então, criminosamente, esses bastardos israelenses estão pondo fogo nas terras, nas florestas argentinas para a expansão dos seus projetos, né? Você pega água mineral, está aqui tomando água mineral, aí você vai olhar Coca-Cola. As águas regionais no Brasil, as águas minerais, é tudo da Coca-Cola. Coca-Cola é uma corporação israelense, de capital sionista. Na Argentina, eles estão fazendo isso para dominar as reservas de água, as terras raras, a exploração do ouro e de outros minerais. Então, são as corporações. Daqui a pouco, o que está acontecendo na Palestina vai acontecer lá. E, por incrível que pareça, um troço estimulado por esse presidente Milei, que é um sionista depravado que tomou o poder enganando as pessoas. Tomara que na eleição agora ele não seja reconduzido, porque senão é uma tragédia total para aquele país. É isso. Saíde, eu vou aqui destacar aqui o chat aqui do Santiago. Complexar o Brasil com as entregas das riquezas, como ocorreu com o acordo Mercosul e União Europeia, que no fundo fortalece apenas a oligarquia agrária e destrói a industrialização. Nos canais tradicionais aí, só elogios a esse acordo aí, e quem realmente tem uma posição nacionalista aí de mais razoável, com mais razão, um acordo completamente colonial mesmo, né? A Europa isso é uma política neoliberal. Isso é uma política neoliberal que não traz conquista do povo, para as populações, para os trabalhadores. É bom, muito bom para as corporações que vão transacionar. Exatamente. Mas para o Brasil, como nação, e os outros países... Saíde, vamos... De acordo com Israel. Vamos encerrar aqui nossa live. Eu queria te dar aí 2 minutinhos para você, algum assunto que você queira falar, algum destaque que a gente não tocou. Fique à vontade. Eu queria só finalizar falando o que nós começamos a falar aqui sobre a questão do Irã. Né? O Irã é uma república que surgiu de uma revolução nacional e democrática anti-imperialista em 1979. E a criação da República Islâmica do Irã, ela foi submetida a um referendo nacional que teve a aprovação de 98,2% da população. Ou seja, não é uma imposição dos ayatolás, uma teocracia, não tem nada disso. O Irã é uma democracia, ao seu modo, tem eleições, tem parlamento, e que, por incrível que pareça, e as pessoas não sabem, no Irã não há perseguição religiosa. Judeus, cristãos e zoroastristas, que é uma religião muito antiga, uma religião da Pérsia, mais antiga do que o judaísmo, tem reserva de vagas no parlamento para que eles possam se expressar. Mas a mídia ocidental fica o tempo todo levantando teorias contra a República Islâmica do Irã, porque as mulheres são perseguidas, as mulheres são obrigadas a usar véu, as mulheres não podem fazer isso, aquilo, outro. No Irã, a presença da mulher na sociedade, ela é superior em muitos aspectos a muitos países desenvolvidos do Ocidente, inclusive o Brasil. Mais de 60%. Sociedade culta também, né? É uma sociedade muito culta. Mais de 60% dos mestres e doutoras, ou das mestres e doutoras no Irã, são mulheres. A maioria dos estudantes das universidades iranianas são de mulheres. A mulher está presente em todos os segmentos da sociedade iraniana. Cientistas iranianas ganhando prêmios na Europa e nos Estados Unidos por desenvolvimento. Tem suas contradições, mas... Toda sociedade tem contradição, mas não as contradições que o capitalismo tem. Então, o que aconteceu no Irã, e eu
quem não chegou Mas no começo... o sistema não é socialista também, né, Said? Não, é uma república que tem o seu poder executivo estabelecido, com presidência da República, ministros de Estado, etc. Tem um parlamento eleito a cada 4 anos pela população, tem os partidos iranianos em funcionamento, tem um poder judiciário, tem os 3 poderes como tem na estrutura da sociedade brasileira. E tem uma estrutura que é a do líder da Revolução Islâmica, que é o líder que não tem cargo, não interfere no poder. É o líder espiritual, né? É um líder espiritual, político e ideológico da sociedade iraniana, né? Que agora, com as ameaças que Israel andou fazendo, que ia matar o líder, milhões de pessoas foram às ruas para defender seu país, a soberania do seu país, e para referendar as posições declaradas pelo líder da Revolução Islâmica. Os comerciantes têm muita força, né? Essa parte... Tem. É uma sociedade diversa, como são todas as sociedades, né? Tem rico, tem pobre, tem pessoas que apoiam o governo, tem pessoas que discordam do governo, né? Mas não há uma situação como é descrito pela mídia ocidental, né? A utilização de uma situação conjuntural, que foi o ataque permanente à estrutura financeira do país e a derrubada da sua moeda em relação ao dólar, que causou a elevação de preços e revoltas, foi uma coisa artificial, a partir de grupos que já estavam operando no Irã há um bom tempo. Said? Cuba, Venezuela... É como Cuba, o bloqueio a Cuba, o bloqueio a Venezuela, o bloqueio a Rússia, que é uma potência, mas só o bloqueio do Ocidente. O Irã não é diferente. Sim. O Irã, se não fosse um país determinado a preservar a sua soberania e ter o seu desenvolvimento próprio, sem depender de outras nações que pudessem eventualmente lhe dar as costas no momento crucial, é que faz com que tanto os Estados Unidos quanto a Israel viva permanentemente com essa ideia de que o Irã está desenvolvendo uma arma nuclear para destruir Israel. Não, o Irã desenvolveu com grandes capacidades as condições necessárias da defesa do país. E ficou demonstrado quando os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã em junho do ano passado, a resposta que o Irã deu, né? Israel teve que pedir, pelo amor de Deus, que parasse os ataques iranianos, porque a capacidade de defesa deles tinha sido completamente destruída ou se tornado ineficaz diante dos mísseis iranianos. Ou seja, a tecnologia de defesa do Irã é para defesa. O Irã nunca iniciou uma guerra, muito menos depois... um conceito também iraniano, né, Said? Oi? É um conceito, né? É um conceito da não agressão, mas da defesa com muita ênfase. Tá certo. Said, queria te agradecer demais. Demorou para você vir aqui, viu? Eu insisti bastante, viu? Mas você tem aí uns convidados de altíssimo nível. Sempre... mas você está nesse rol aí, nesse rol todo aí. Beleza? Eu queria te agradecer demais, viu? Sua presença aqui. Ricardo. Um ótimo programa, como sempre. Algum recado, algum movimento? Não, muito obrigado pelo convite. E não deixem de falar da Palestina. A Palestina continua sob o ataque permanente desses demônios do Estado de Israel, né? Todos os dias eles matam pessoas, crianças, né? Matam pelas balas, matam pelas bombas, matam pelo bloqueio da entrada de remédio, de alimentos, de condições das pessoas, e, sobretudo, das nossas crianças desamparadas ali, nesse inverno rigoroso que a faixa de Gaza está enfrentando. Um ótimo final de semana. É só botar no Google lá, Ibraspal, tem acesso lá. Isso. E quem não leu meu livro ainda, quem não leu esta obra para conhecer a Palestina, na perspectiva da resistência, leiam, adquiram na Amazon. E você tem o outro livro também, né? Palestina, tem um livro... Malês. Tem esse livro aqui que eu lancei recentemente. E Malês. É sobre a revolta dos malês, uma revolta de
africanos que foram sequestrados e trazidos para serem escravizados no Brasil, que eram muçulmanos, e realizaram uma das maiores revoluções anti-escravistas ocorridas no Brasil no século passado. Uma das características que a gente citou, um povo culto, né? Muito culto. Comparadamente com os portugueses que os escravizavam, eram muito cultos, falavam mais de um idioma, eram pessoas tecnicamente muito qualificadas, foram as pessoas que deram início à exploração do ouro e de outros minerais no Brasil, né? E trouxeram uma grande contribuição para a formação cultural, histórica e política do Brasil. Foi muito importante isso. É importante ter acesso a esses seus livros aí na Amazon, né? A Amazon, sim. Beleza. Saíde, um abraço. Obrigado. Outro grande abraço. Obrigado a todos que participaram conosco. Um ótimo final de semana. A gente se encontra aí nas ruas também, nas redes e nas ruas. Se Deus quiser. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. É isso. Obrigado aí pela companhia. Está no sistema gravado. Você pode acessar aí o sistema gravado, pode dar lá o likezinho, dar o joinha, pode compartilhar o link do programa. Faça isso. Um programa, a presença de Reinaldo, Zé Reinaldo, Fernando Horta, Saíde Tenório aí, super qualificado aí a nossa live de hoje. Faça aí a distribuição rapidinho aí do link da live. E compartilhe também o link do canal. Faça uma propaganda do canal. Faça você também uma visita aí aos conteúdos do canal. São mais de 1.600 vídeos aí, todas as pautas, todos os assuntos, tudo aí em discussão aí nos nossos conteúdos. Vale sim, vale uma visita aí. Ao se identificar uma pessoa que você acha que terá interesse nos conteúdos, manda para ela, faça a nossa propaganda aí. A gente está sempre lembrando que esse ano de eleições, a gente acha que a gente tem que manter esses espaços progressistas, disputar a narrativa. Muito importante isso na política atual, a questão da disputa desses espaços nas mídias sociais, disputar as narrativas. Beleza? Nosso próximo encontro agora, segunda-feira, a partir de 9h45. Bom dia, Brasília. E a gente vai depois divulgar a nossa programação da semana que vem. A gente deve ter algumas mudanças, a gente vai planejar direitinho. O que já está marcado é de segunda a sexta o Bom Dia Brasília, a partir de 9h45. E na quinta-feira que vem a gente tem já a live de quinta-feira com a turma do Correios, aí, comandada pelo Rogério Trabuco. A gente vai receber aqui a turma do Correios. Dia 22, 19 e 30. A gente vai ter aqui o Marçal, ex-presidente do Correios na transição. A gente vai ter o Muriel Carvalho, presidente da APCT, diretor da FENAD, do Correios. E Marcos Santang, presidente da Sintec Rio de Janeiro, a advogada Danila Manfré e o comando, a mediação do Rogério Trabuco. Beleza? E a gente vai aí divulgando as outras programações, os outros conteúdos do canal para a semana que vem. Beleza? Obrigado, queria agradecer a todo mundo, quem esteve aqui no chat, aqui, participou, muita participação hoje, fica todo mundo, agradecer a todo mundo aí, quem viu, quem não participou no chat, obrigado, se inscreva no canal, vire membro do canal, compartilhe aí o link da live, compartilhe o link do nosso canal, beleza? Até segunda-feira, às 9h45, no Bom Dia Brasília. Até!